6 imagens que mostram que as pessoas já viajaram no tempo. A ideia de viajar no tempo sempre despertou o fascínio da humanidade. Desde os primeiros estudos científicos sobre relatividade até os filmes de ficção mais populares de Hollywood, esse conceito intriga tanto estudiosos quanto curiosos em todo o mundo. Afinal, quem nunca se pegou imaginando como seria viver no passado ou presenciar eventos do futuro? Embora a ciência ainda não tenha comprovado a possibilidade real de viajar no tempo, há registros curiosos que levantam a dúvida: será que isso já aconteceu e nós nem percebemos? Fotos misteriosas e fora de contexto, com pessoas utilizando objetos ou roupas que não pertencem à época registrada, alimentam teorias que vão desde erros históricos até provas de verdadeiros viajantes temporais. Neste vídeo, você vai conhecer 6 imagens intrigantes que desafiam a lógica e o tempo, sugerindo que algumas pessoas podem realmente ter saído de sua linha temporal original. Seriam essas evidências de que o impossível já aconteceu? Prepare-se para duvidar da realidade como você a conhece. Copa do Mundo de 1962, o telefone do futuro no passado. Em 1962, o Brasil vivia um dos momentos mais gloriosos da sua história no futebol. Em plena final da Copa do Mundo no Chile, a seleção brasileira conquistava seu segundo título mundial, liderada por craques como Garrincha, Vavá e Mauro Ramos de Oliveira, que ergueu a taça com orgulho diante de uma multidão em êxtase. A cena era típica da época: fotos em preto e branco, multidões vibrando, repórteres com câmeras analógicas, até aí, tudo normal. Mas, entre tantas imagens registradas daquele momento histórico, uma chamou a atenção de investigadores da internet e entusiastas de teorias sobre viagens no tempo. Nela, bem ao centro da parte inferior, um detalhe praticamente passa despercebido: um homem parece estar segurando um telefone celular flip, um modelo só popularizado na década de 1990, quase 30 anos depois da final. Com uma postura idêntica à de quem grava um vídeo ou tira uma foto com um celular moderno, esse personagem misterioso levanta mais perguntas do que respostas. Como esse objeto foi parar ali? Seria um erro de interpretação visual? Um item fora do tempo? Ou estaríamos diante de um verdadeiro viajante do tempo, disfarçado entre os torcedores, apenas registrando discretamente o triunfo brasileiro? Até hoje, a imagem gera debates e discussões. Especialistas tentaram analisar o contexto, a luz, os objetos ao redor, mas nenhuma explicação plausível foi capaz de descartar completamente a hipótese mais intrigante: alguém estava ali com uma tecnologia que ainda não existia. Coincidência? Ilusão de ótica? Ou uma prova de que o tempo é mais flexível do que imaginamos? 2. Jimmy Fallon, o apresentador que viveu 2 vezes? À primeira vista, pode parecer apenas uma coincidência curiosa. Mas quando se coloca lado a lado as imagens do popular apresentador de televisão norte-americano Jimmy Fallon e do revolucionário turco Mahur Sayan, um detalhe salta aos olhos: eles são assustadoramente parecidos. Jimmy Fallon nasceu em 1974 e ficou mundialmente conhecido como o carismático rosto do The Tonight Show, encantando audiências com seu bom humor, talento musical e entrevistas irreverentes. Já Mahur Sayan foi um influente líder revolucionário marxista-leninista, nascido em 1946 na Turquia, e morto em 1972 durante um confronto político. A cronologia já mostra que algo está fora do lugar. Mas, e se não fosse apenas uma semelhança? E se Fallon não tivesse apenas parecido com Mahur, mas fosse ele, vivendo uma segunda vida, em uma nova era, com uma nova identidade? Essa teoria, que circula em fóruns de mistérios e fenômenos inexplicáveis, sugere que Jimmy Fallon seria um viajante do tempo que viveu intensamente como Mahur Sayan em meados do século XX, participou de momentos decisivos na história política da Turquia, e depois desapareceu misteriosamente, só para reaparecer décadas depois sob uma nova persona, dessa vez, no mundo do entretenimento. Os traços faciais, o formato dos olhos, o sorriso, até a estrutura do cabelo, tudo é praticamente idêntico. Para muitos, não pode ser apenas coincidência. Será que estamos diante de uma das maiores farsas da história moderna ou da prova definitiva de que a viagem no tempo não apenas é possível, como já está entre nós? A pergunta continua: quem é realmente Jimmy Fallon?
3. A pintura de um celular. E se a tecnologia moderna tivesse aparecido séculos antes de ser inventada? Essa é a pergunta que intriga os fãs de teorias sobre viagem no tempo quando observam uma curiosa pintura do artista neerlandês Pieter de Oost, datada de 1670. À primeira vista, a obra parece retratar uma cena cotidiana do século XVII, com um homem em trajes típicos segurando um pequeno objeto retangular entre as mãos. Mas, ao observar com atenção, algo muito fora do lugar salta aos olhos. O homem parece estar olhando atentamente para o que muitos descrevem como um celular. A posição das mãos, o foco no objeto, e até a inclinação da cabeça, tudo remete ao gesto tão comum nos dias de hoje, checar o telefone. Seria possível que Pieter de Oost tenha presenciado algo inexplicável? Teria ele retratado, sem saber, um viajante do tempo que apareceu com um dispositivo anacrônico em plena era barroca? Oficialmente, estudiosos e historiadores de arte garantem. O homem está apenas segurando uma carta, algo comum na época. Mas para os teóricos, a explicação é fraca. Afinal, como explicar o formato exato, a postura moderna e a atenção dedicada ao objeto, como se ele estivesse lendo mensagens ou checando notificações? O que antes parecia apenas uma pintura do passado agora desperta uma das maiores questões do presente. Teria alguém voltado no tempo com um smartphone no bolso? Será que o pincel de Pieter de Oost acidentalmente revelou uma verdade que a história tentou esconder? 4. Greta Thunberg. Greta Thunberg é uma das vozes mais influentes da nova geração quando o assunto é a luta contra as mudanças climáticas. Com seu discurso direto, coragem diante dos líderes mundiais e uma força em comum para alguém tão jovem, ela já entrou para a história. Mas, e se ela já tivesse feito isso antes? Em 2019, uma antiga fotografia de 1898 veio à tona e provocou alvoroço nas redes sociais. A imagem mostra 3 crianças trabalhando em uma mina de ouro na região de Yukon, no Canadá. O que chama a atenção? Uma delas, uma jovem de rosto determinado, tranças marcantes e expressão séria, é incrivelmente parecida com Greta Thunberg. A semelhança é tão assustadora que não demorou para surgirem teorias. Seria Greta uma viajante do tempo enviada com a missão de impedir o colapso climático da humanidade? Para os teóricos, a ideia é clara: ela teria vindo de outra época para alertar o mundo sobre o desastre ambiental iminente. E, curiosamente, Greta parece quase alheia às convenções do seu tempo. Não usa redes sociais como a maioria dos jovens, prefere viagens sustentáveis, como cruzar o oceano de barco ao invés de avião, e carrega uma maturidade e convicção que muitos dizem ser fora de época. Claro, céticos explicam a coincidência como apenas isso, uma coincidência facial. Mas há quem enxergue algo maior. Afinal, quantas vezes uma imagem tão antiga surge com uma figura que parece ter saído diretamente do nosso presente? Se a Greta da fotografia é ou não uma viajante do tempo, ninguém pode afirmar com certeza. Mas uma coisa é indiscutível: ela já está mudando o futuro. 5. Um celular na guerra. A fotografia é de 1943. O cenário: as ruas movimentadas de Reykjavik, capital da Islândia, em plena Segunda Guerra Mundial. Soldados, marinheiros e civis caminham por entre as lojas e vitrines da cidade. À primeira vista, tudo parece dentro do esperado para o período, até que algo completamente fora de contexto chama a atenção de quem observa a imagem com mais atenção. No canto da foto, um homem encostado na vitrine de uma loja parece estar falando ao celular. Isso mesmo, celular. O gesto é inconfundível, a mão próxima ao ouvido, o olhar focado, a postura de quem está concentrado em uma conversa. Mas, como seria possível? Os primeiros celulares só foram desenvolvidos décadas depois, na década de 1970, e o modelo portátil, como conhecemos hoje, só se popularizou nos anos 90. Seria esse homem um viajante do tempo que, por algum motivo, não conseguiu se misturar completamente ao ambiente da época? E mais, por que ele estaria em uma cidade estrategicamente ocupada durante a guerra? Estaria enviando informações para o futuro? Para o passado? Os céticos argumentam que ele poderia simplesmente estar ajustando um aparelho auditivo, fumando um cigarro ou até mesmo coçando a orelha.
Mas quem já viu essa imagem sabe, há algo desconcertante ali. O gesto, o foco, a naturalidade, tudo parece indicar que aquele homem está, sim, falando ao telefone. E, talvez o mais curioso de tudo, ninguém ao redor parece notar. Como se ele simplesmente não pertencesse àquele tempo, e ninguém fosse capaz de percebê-lo. Coincidência? Ilusão de ótica? Ou mais uma peça do quebra-cabeça dos viajantes do tempo? De qualquer forma, essa imagem segue sendo uma das mais intrigantes do tipo. 6. Vladimir Putin. E se eu te dissesse que Vladimir Putin pode ser um viajante do tempo? Essa teoria ganhou força nos últimos anos graças a uma série de imagens históricas que mostram homens com feições idênticas às do atual presidente da Rússia, em diferentes momentos do século passado. Uma das fotos mais compartilhadas retrata um soldado russo em 1920, com o mesmo olhar penetrante e formato de rosto que reconhecemos em Putin. Outra, de 1941, mostra um jovem em trajes militares, praticamente um clone do presidente, sem quaisquer sinais do tempo que deveriam diferenciá-lo de sua suposta versão de décadas antes. E o mais curioso, ele parece não envelhecer. Essas imagens levaram muitas pessoas na internet a acreditar que o líder russo é imortal, ou, mais precisamente, um viajante do tempo que aparece nas épocas mais conturbadas da história da Rússia. Seria ele uma espécie de guardião político, garantindo que certos eventos históricos caminhem de acordo com algum plano oculto? Claro, os céticos têm suas explicações, desde coincidência genética até manipulação digital. Mas é difícil ignorar a semelhança impressionante entre essas figuras. A postura, o olhar frio e confiante, o queixo firme, tudo aponta para a mesma pessoa. E mais, essas teorias não são exclusividade da internet ocidental. Há fóruns e discussões na própria Rússia sobre a possibilidade de Putin ter um passado oculto, ou vários passados. A pergunta que fica é, se ele realmente viaja no tempo, o que ele está tentando impedir, ou garantir? Teria ele participado secretamente de evento-chave do século XX para moldar o futuro que vivemos hoje? Seja uma coincidência extraordinária ou não, a figura de Vladimir Putin entra com folga na lista de possíveis viajantes do tempo da história moderna.